Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos 23, do primeiro até onde os permitir, amém, meus irmãos? Salmos 23, até onde os permitir. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar 2 louvores para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através dos louvores. Vamos lá, meus irmãos? Salmos 23, do primeiro até onde os permitir. Que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitai-me, faz em verdes pastos, guia-me mensamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa noite, meus irmãos, que Ele é o meu teu pastor, e nada vai nos faltar, porque Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. Então que você descanse e se aquiete e confie em Deus que você serve. Porque Ele sabe, meus irmãos, o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Então que você não se preocupe com o que vai comer, com o que vai vestir. Aleluia. Porque Ele é o meu teu pastor. E nada vai nos faltar. Nada. Porque Ele é dono de tudo, meus irmãos. Então que você aprenda a confiar em Deus que você serve. E descansar. Aleluia. Porque só Ele para suprir as minhas e as tuas necessidades. E Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que a gente necessita. Mas muitas das vezes a gente fica, se preocupando, fica, preocupado, meu Deus, como é que vai ser? O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou comer? Mas que você não se preocupe, que você somente descanse. Porque para Ele trabalhar na minha tua vida, você tem que descansar. E não se preocupar, não ficar se preocupando. Então descanse, porque Ele sabe da minha e da tua necessidade. Aleluia, porque Ele prova em você como Ele quer provar. Aleluia, aleluia. Mas que você passe pela prova, adorando ao Senhor. Que você passe pela prova, aleluia, dizendo que ele é grande, dizendo que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta. Que você abra a boca e adore a Ele, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Aleluia, porque adorador é esse, meu irmão, que adora. Não importa a situação, não importa a circunstância, mas adora. Porque muitos só quer adorar quando está tudo bom. Quando as coisas apertam, não quer adorar. Não quer falar do amor do Pai. Mas que você fale do amor dele, meus irmãos. Independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Porque só Ele é digno. Não importa o que você está passando. Aleluia. Mas abra a boca e adora Ele. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Mas que você aprenda a confiar e descansar nele. Porque Ele vai suprir a minha e a tua necessidade. Porque Ele tem que provar em você. Para saber que nós somos no pouco. Para colocar em você no muito. Aleluia. Aleluia. A gente tem que passar, meus irmãos. Que no mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo. Aleluia. A gente tem que ser provado, meus irmãos. Deus tem que saber quem nós somos. Aleluia. Porque jamais Ele vai entregar algo para mim, para você de qualquer jeito. Ele tem que nos provar, tem que nos sondar, nos conhecer. No profundo e no oculto. Porque só Ele, meus irmãos, nos conhece. No oculto e no profundo. Porque você pode enganar as pessoas. Mas a Deus você não engana não. Porque Ele nos conhece. Quando ninguém vê você, Ele vê. Aleluia. Porque muitos, meus irmãos, aleluia, se esconde. Mas de Deus você não se esconde não, meus irmãos. Porque os olhos dele é como 2 chamas de fogo. Ele vê tudo. Porque muitas das vezes a gente faz coisas e acha que está escondendo, do Senhor. Mas do Senhor a gente não esconde não, meus irmãos, porque Ele vê tudo. Porque os olhos dele é como 2 chamas de fogo. E ainda que houvesse dia, Ele é. E ninguém pode escapar da mão dele. Aleluia. Porque Ele é amor, mas também Ele é justiça, meus irmãos. Ele é amor, mas é fogo consumidor. E ninguém pode escapar da mão dele, meus irmãos. Ninguém. Porque tudo que você faz tem que prestar conta com o Senhor. Aleluia. Porque você só lembra de Deus do amor. Mas a gente esquece que Ele é justiça. A gente esquece que Ele é fogo consumidor. Aleluia. Aleluia. E que nessa noite, meus irmãos, você descanse no Senhor. Se aquiete. Aquieta a tua alma. Descanse teu coração. Confia no teu Deus. Porque Ele sabe, meus irmãos, da minha e da tua necessidade. E só Ele para suprir. Aleluia. E Ele vai suprir, meus irmãos. Porque o que você pode fazer, Ele faz. Mas que você descanse. Se aquiete. Que é para Ele trabalhar na minha tua vida. Que é para Ele operar o milagre na minha tua vida. Descansa, meus irmãos. Vai dormir tranquilo.
Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhecer. Aleluia. E Ele sabe, meus irmãos. Muito antes de mim você falar, Ele já sabe. Ele conhece o meu teu sofrer. Ele conhece a minha tua dor. Ele sabe onde está. E só Ele, meus irmãos, para fazer o que você não pode. Só Ele para fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Porque só Ele, meus irmãos, para nos ajudar. Só Ele. Porque Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai. Ele é tudo para nós. Mas que você confie nele. Se aquete. Que é para Ele fazer na minha tua vida. Aleluia. Aleluia. Porque o que você não pode fazer, meus irmãos, só Ele. Porque Ele que dá a última palavra na minha tua vida. É Ele, meus irmãos. Porque o homem pode até dizer que não. A mulher pode até dizer que não. Mas quem dá a última palavra na minha e na tua vida é o Senhor. Mas que você confie, descanse e se aquiete. Aleluia. Nunca duvide, meus irmãos, do Deus que você serve. Porque eu e você somos pequenos. Mas o Deus que você servimos é grande. Ele é grande, meus irmãos. Ele é Deus do impossível. O que você não pode fazer, Ele faz. Mas que você aprenda a entregar no altar dele e descansar e confiar. Porque muitas das vezes você entrega no altar do Senhor e a gente, fica inquieto, nervoso, agitado, fica sem dormir, se preocupando. Mas que nessa noite você aprenda a descansar e confiar. Que é para Ele fazer na minha tua vida. Que é para Ele operar na minha tua vida. Porque Ele vai fazer, meus irmãos. Ele vai fazer na minha tua vida o impossível acontecer. Ele vai fazer o que você deseja. Ele vai fazer o que você tanto quer. Porque Ele nos conhece, porque Ele nos sonda. E o que eu e você não pode fazer, Ele faz. Mas que você se aquiete, tenha calma, não se precipite, não se apavore. Aleluia. Somente descansa. Que é para Ele fazer, que é para Ele operar. Aleluia. Porque é a vontade dEle que prevalece na minha tua vida, meus irmãos. É a vontade dEle que prevalece na minha tua vida. Porque a nossa vontade é muito fácil. Mas é a dEle que prevalece na minha tua vida. É a vontade dEle que prevalece, meus irmãos. Não é a minha tua vontade, não. É o que Ele quer na minha tua vida. Porque muitas das vezes você quer do nosso jeito. Mas não é do meu e do teu jeito, não. É do jeito dEle. Porque Ele só quer o melhor para você. Que como pai só quer o melhor para os seus filhos. Aleluia. Aleluia. E é a vontade dEle que prevalece na minha tua vida, meus irmãos. É a vontade do Pai. Porque Ele é oleiro e nós somos vaso. E é a vontade dEle que prevalece na minha tua vida. É como Ele quer, do jeito dEle. Não é do meu jeito, nem do teu jeito, não. Porque do meu e do teu jeito, eu e você vamos quebrar a cara. Então que você confie, no seu Pai. Deixa Ele fazer por mim e por você. Porque é a vontade dEle que prevalece, meus irmãos. Porque Ele nos conhece, Ele nos sonda. E nosso Pai não quer que a gente sofra, não. Porque Ele só quer o melhor pra gente. Mas que você deixa Ele fazer por nós. Não queira fazer do nosso jeito, não. Deixa Ele fazer por mim e por você. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através dos louvores também. Vamos lá, meus irmãos. Aquele que tiver fôlego de vida, adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei, e tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei, e tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado,
me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, oh aleluia, aquieta minha e tua alma, meus irmãos, aleluia, 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 aquieta tua alma, meus irmãos, angustiada, descansa no Senhor, para que você venha escutar a voz dele, se aquieta para ele falar comigo com você, para que você venha ouvir a voz dele. Porque quando você chama nervoso, agitado, inquieto, a gente não escuta papai falar não. Então se aquieta, descansa para ouvir a voz do papai. Porque ele fala comigo com você, meus irmãos. Mas aí você tem que estar ligado no céu, tem que estar descansado para ouvir a voz dele. Porque quando você está nervoso, agitado, inquieto, a gente não escuta papai falar não. Então descansa, aquieta tua alma, para que você venha ouvir a voz dele, porque ele quer falar comigo com você. Mas que você dê ouvido, tira a inquietação, se aquieta, descansa para ouvir a voz do teu pai, porque a voz dele é livramento da minha tua vida, e ele fala comigo com você, meus irmãos, mas que você esteja com ouvido sensível para ouvir a voz dele, porque como é que eu e você vamos ouvir a voz do nosso pai se a gente está agitado, nervoso? Descansa, meus irmãos, aquieta a tua alma, para ouvir teu pai falar, descansa, para que tanta inquietação, descansa, para ouvir a voz do teu pai, que ele quer falar comigo, com você. Porque a voz dele é livramento na tua vida. Mas aí você tem que ouvir a voz dele, tem que estar com o ouvido sensível. Então descansa, tira a inquietação, tira a preocupação, se aquieta. Aleluia. Porque papai quer falar. Aleluia. Mas aí você tem que descansar, se aquietar para ouvir a voz dele. Para que tanta inquietação? Para que tanto, nervosismo, tanta perreio, tanta agonia? Se aquieta. Descansa, aleluia, porque ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita, aleluia, ele vai fazer na minha tua vida, mas aí você descanse, aquiete para ouvir a voz dele, aleluia, oh glória, aleluia Senhor, aleluia Jesus. A irmã Tatiana vai louvar mais um, oh glória, e eu creio que o papai vai continuar falando com meus irmãos através dos louvores também. Vamos lá, meus irmãos, oh aleluia. Senhor, eu vim aqui falar contigo, pois sei que és meu amigo e entendes minha dor. Senhor, acho que não vou suportar, está difícil caminhar e de seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me afogam, os inimigos caçoam de mim. Senhor, está difícil a minha vida, é como um barco à deriva, no meio de um grande mar. Deus, fala comigo, tu és meu alento, fala comigo, quebra esse silêncio. Aí ele fala assim para mim, para você, ó: filho, hoje eu desci só pra você e decidi te responder e acalmar teu coração. Não temas, eu não perdi o controle, eu que permito a tua noite e estou na situação. Fui eu que permitiu que acontecesse, o que tu tinha tu perdestes, te coloquei na provação. Fui eu que permitiu que a enfermidade tua família assolasse, pois tu estás em minhas mãos, mas serei eu que vai chegar de surpresa. Serei eu que vai entrar na peleja. Serei eu que o quadro vai mudar.
sei o que está fora, de repente eu vou pôr no lugar. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando, aleluia, te aquieta, tua alma, me levanta que eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Canta no meio do vale, no meio da tempestade. Canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar recebe o teu louvor. Canta no meio do vale, no meio da tempestade. Canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar recebe o teu louvor. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dor. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dor. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Oh, aleluia! Somente faz a obra, meus irmãos. Porque quando você faz a obra do papai, ele trabalha por mim e por você. Ele peleja por mim e por você. Aleluia! Porque essa peleja não é minha nem tua. Essa peleja é de Jeová. E quando Jeová entra na peleja, é só para ganhar. Então que você se aquiete e descanse. Porque a minha tua peleja já é ganha. A minha tua causa já é ganha. Porque quem está pelejando por você é Deus. E quando Deus entra na peleja, é para ganhar. Eu nunca vi dizer que Deus entra na peleja para perder. Então que você se aquiete, descanse. Aleluia! Porque papai está trabalhando, papai está operando, papai está agindo. Aleluia! Por isso que a fúria do inimigo está grande, meus irmãos, na tua vida. Porque ele sabe que papai está trabalhando por mim e por você. Ele sabe que papai está guerreando. E ele sabe que a minha tua peleja já é ganha. Por isso que ele se levanta. Porque ele é sujo, encardido. Mas quanto mais ele se levanta, maior a queda. Porque a minha tua peleja já é ganha. A minha tua causa já é ganha. Então descansa, meus irmãos. Se aquieta. Quem está pelejando é papai. General de guerra. O leão da tribo de Judá. Aleluia. E a minha tua causa já é ganha. Aleluia. Aleluia. Tá ganho, meus irmãos. Porque enquanto você adora, enquanto você faz a obra, papai trabalha. Papai opera. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, glória. E a minha tua peleja já tá ganha. Aleluia. Aleluia. Toma posse aí do que é teu. Aleluia. Toma posse. Aleluia. Toma posse do que é teu. Aleluia. Aleluia. Porque nessa peleja não terás que pelejar. Quem vai pelejar por mim, por você é Deus. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a ti, papai. Aleluia. Louvar mais uma, meus irmãos. Aleluia. E eu creio que papai vai continuar falando. Aleluia. 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 Oh, glória. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é
pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia. Tudo pode passar, meus irmãos, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor sobre a mim, sobre a tua vida, não vai passar, porque Ele é fiel. Eu e você somos falhos, pecador, mas Ele é fiel para cumprir. E quando Ele promete, Ele cumpre. Porque o homem pode prometer para mim, para você e não cumprir. Mas Deus não, meus irmãos. Quando Ele promete, Ele cumpre. Porque é no tempo dele, meus irmãos. Mas que você confie em Deus que você serve. Que você descanse, se aquiete. Que você não se precipite, não queira passar na frente dele. Porque Ele prometeu e Ele vai cumprir, meus irmãos. Porque primeiro Ele nos prepara para, né, cumprir na minha, na tua vida. Primeiro vem a preparação. A preparação é o deserto, é o vale, é o processo. Aleluia. Mas a promessa é bem maior na minha, na tua vida, meus irmãos. Aleluia. 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 O processo dói, machuca, mas nos ensina, nos amadurece. Porque ninguém amadurece sorrindo não, meus irmãos. Aleluia. Porque a promessa é bem maior. Porque jamais nosso Pai permitir que eu e você passasse por dor em vão. Toda dor tem um propósito na tua vida, meus irmãos. Então que você somente se aquiete, descanse e confie. Porque Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, meus irmãos. Porque não tem ninguém que impeça. O que Ele tem na minha tua vida, Ele vai cumprir. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Aleluia. Então se aquieta, descansa. Confia no teu Deus, confia no teu Pai. Porque Ele vai cumprir. Aleluia. Ele vai cumprir, meus irmãos. Porque chegou o nosso tempo de viver o que Ele nos prometeu. Porque tem um tempo que Ele vai prometer e tem um tempo que Ele vai cumprir. E chegou o teu tempo de viver a promessa dele na minha tua vida. Aleluia. Porque não vai ser mais adiado não, meus irmãos. Chegou o tempo. Chegou o tempo de você viver o que Ele nos prometeu. Porque Ele é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. 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 Por isso que o inimigo está furioso, meus irmãos. Ele se levanta. Porque ele sabe que tem coisa boa chegando para mim, para você. Mas ele não pode impedir não, meus irmãos. Porque Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Na minha e na tua vida. Que você se prepare para viver. Aleluia. O que Deus nos prometeu. Porque Ele vai cumprir, meus irmãos. Aleluia. Toma posse do que é teu. Porque o que é meio teu. Ninguém pode tomar. Então descansa, se aquieta. Aleluia. Coloca um sorriso nesse rosto. Se alegra. Porque tudo que o inimigo quer ver é você cabisbaixo. É ver você triste. Mas se alegra, meus irmãos. Porque Deus vai cumprir o que Ele prometeu na minha tua vida. Aleluia. Oh, glória. Oh, vai mais um? Oh, glória. Para encerrar. Oh, glória. Eu creio que o papai vai continuar falando com meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Filho, eu estou aqui. Vim contigo conversar. Teus gemidos eu ouvi. Ouça o que eu vou falar. O controle é meu. Tudo está em tuas mãos. Filho, eu conheço bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer. Eu vi o vento aumentar. Mas sou eu quem permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa Deus fazer como Ele quer fazer.
Deixa ele mostrar o quanto ele ama eu e você. Aquieta o coração e não pares de adorar, pois enquanto me adora eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre, para sempre. Não há vento que eu não possa acalmar. E em todas as horas eu estou presente. Do milagre você vai testemunhar. Deixa Deus fazer como Ele quer fazer. Deixa Ele mostrar o quanto Ele ama eu e você. Aquieta o coração e não pares de adorar, pois enquanto eu e você adora, papai está a trabalhar. E depois da prova ele vai nos exaltar. E depois da prova ele vai nos exaltar. Oh, aleluia. Deixa Deus fazer, meus irmãos, por mim e por você. Porque Ele só quer o melhor para mim e para você. Como o Pai só quer o melhor para os seus filhos. Então deixa Ele fazer do jeito dele. Porque é a vontade dele que prevalece na tua vida. Então deixa Ele fazer por mim e por você. Aleluia. Deixa o papai fazer, meus irmãos. Porque Ele nos conhece, Ele nos sonda. A vontade dele que prevalece na tua vida. Mas deixa Ele fazer, que é do jeito dele. Não é do meu jeito, nem do teu jeito. Deixa Ele fazer, meus irmãos. Aleluia. Deixa Ele fazer por mim e por você. E se aquieta, confia no teu Pai, confia no teu Deus. Deixa Ele fazer por mim e por você. Aleluia. Quem você não quer fazer do nosso jeito, porque do nosso jeito a gente quebra a cara, do nosso jeito a gente paga preço. Então deixa Ele fazer por mim e por você. Ele só quer o melhor para mim e para você, mas deixa Ele fazer. Aleluia. Aleluia. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, ó Pai do Senhor. Tenha todos uma ótima noite e um ótimo sábado.